eu sou Tati Tagliari e no vídeo tutorial de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse cachepô aqui. Olha só que bonitinho, ele é todo feito de tecido e todas as costuras elas são embutidas, então você consegue usar ele frente e verso. Esse cachepô ele serve para você colocar vasinho de flor, mas ele também serve como um porta-treco fofinho. Você pode tirar o vasinho de flor e usar ele na sua mesa, colocar caneta ou organizar o seu ateliê, sua mesa de corte, colocar clips, tesoura, régua, o que você precisar. Nesse vídeo de hoje, fica comigo até o final para você não perder nenhum detalhe. Eu vou ensinar também como você pega as medidas finais que você deseja para o tamanho do seu cachepô personalizado e transforma isso em corte de tecido. Como é que você calcula uma peça final que você tem aqui na sua cabeça ou na cabeça do seu cliente, pega essas medidas finais e transforma em molde? Como é que a gente faz isso? Eu vou ensinar. Fica comigo até o final desse vídeo, não perde nenhum detalhe porque vai valer a pena. Vamos lá? Para o tutorial de hoje, para a gente fazer o cachepô, nós vamos precisar de 4 tecidos, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro, medindo 23 por 23 centímetros. As 4 partes de tecido eu estruturei com uma entretela de papel, tanto o forro quanto o tecido principal. E no tecido principal eu também coloquei a manta R1, e aqui eu já matelacei as 2 partes de tecido principal na minha manta R1. Nós vamos começar as costuras pelo tecido principal. Aqui eu vou unir direito com direito e vou passar uma costura aqui na lateral, no fundo e nessa outra lateral, com a distância de um pé de máquina. Se você estiver utilizando uma estampa que tem direção, nesse momento é importante você colocar a direção e escolher uma parte para ser o fundo da sua peça. E nós vamos fazer a mesma coisa com o tecido de forro. Vamos colocar direito com direito e passar uma costura na lateral, no fundo e na outra lateral com a distância de um pé de máquina. Só que aqui é importante a gente marcar uma parte para ficar aberta, que vai ser o pedaço por onde a gente vai desvirar a nossa peça depois de pronta. Para fazer essa marcação, eu vou encontrar o centro da parte de baixo aqui no meu tecido, vou riscar aqui e vou marcar 5 centímetros, uma abertura de 5 centímetros aqui, tá? Então, vou jogar 2,5 centímetros para um lado e 2,5 centímetros para o outro. E é essa parte aqui que eu vou deixar aberta lá na máquina de costura. Vou vir com a costura até aqui. Vou fazer alguns retrocessos, importante para essa costura não arrebentar quando eu estiver desvirando o meu cachepô. E aí eu vou recomeçar minha costura aqui com alguns retrocessos novamente, e vou vir aqui e vou seguir até terminar. Costurada aqui as 2 partes do cachepô, o forro e o lado externo, agora nós vamos fazer as caixinhas de leite. Eu vou separar aqui o forro e vou começar pelo tecido principal. Nós vamos pegar aqui e dobrar em forma de triângulo, vou fazer um triângulo aqui no fundo, tá? Ó, aqui é a parte de baixo do cachepô que a gente costurou, e aí eu vou dobrar, vou fazer um triângulo aqui, ó, tá? Depois a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado, dobrar assim e fazer um triângulo. Ele já vai começar a ficar com um aspecto meio 3D aqui no fundo do nosso cachepô, tá? Vou começar por esse lado aqui. A nossa caixinha de leite, ela vai ter 11 centímetros, tá? Então, assim, daqui até aqui, ela tem que ter 11 centímetros dos 2 lados, tá? Porque o nosso cachepô, ele é quadradinho, ele tem 11 por 11 por 14 de altura, tá? Conforme eu falei lá na abertura do vídeo. Então, aqui, o nosso cachepô, aqui, a nossa caixinha de leite, ela tem que ter 11 centímetros.
Se eu sei que ela tem que ter 11 centímetros, então metade de 11 é 5,5. O que eu vou fazer? Eu vou ajeitar aqui as minhas costuras abertinhas. Olha só como é que eu tô abrindo as costuras, ó. Abri aqui em cima, tá? E eu vou vir abrindo aqui dos dois lados, tá? Aqui atrás também. Desses dois tecidos aqui vão ficar abertinhos. E aí eu vou vir aqui com a régua e vou marcar 5,5. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha mágica e a minha régua. E aí eu vou marcar aqui, ó, 5,5, ó. 5,5, vou marcar bem dessa pontinha aqui. Tá vendo esse Vzinho aqui que formou aqui em cima? Bem a partir dessa pontinha aqui do centro, eu vou marcar para baixo 5,5, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, 5,5. Aqui, 5,5. Vou fazer uma marcação com a caneta aqui. É só uma direção, tá? E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar o máximo possível alinhar essa costura aqui com essa daqui de trás. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um alfinete e eu vou espetar bem aqui, ó. Bem aqui na costura, bem aqui no meio desses tecidos. Eu vou ver onde é que ele sai aqui atrás. Olha só. Saiu exatamente no meio também, vocês estão vendo aqui, ó? Isso quer dizer que a minha costura, ela tá bem alinhadinha, bem certinha. E aí, o que eu faço? Eu volto aqui, o tecido para trás, o alfinete para trás. E termino de prender ele no tecido. Dessa forma, eu sei que essa costura aqui tá completamente alinhada com essa daqui. E quando eu passar uma costura aqui embaixo para fechar minha caixinha de leite, essa costurinha ela vai estar bem alinhada, bem certinha, tá? E aí, para finalizar, para ter certeza que isso daqui vai estar bem retinho, eu faço o seguinte, eu venho aqui, ó, essa parte aqui é a do fundo do cachepô, tá? Eu venho aqui e dobro a minha caixinha de leite, bem naquela marcação da caneta, eu dobro aqui, e aí eu encontro, ó, essa costurinha com essa daqui, para eu fazer um risco reto aqui embaixo. Para eu ter certeza que esse risco aqui, que essa parte aqui onde eu vou passar a costura, ela tá bem retinha. Eu vou vir aqui com a caneta, vou marcar aqui onde eu dobrei, tá? Então, agora eu tenho a marcação de 5,5 que eu fiz aqui no centro e as duas marcações de guia para eu saber que essa costura vai ficar reta. A última coisa que falta é eu saber se essa costura aqui vai ter 11 centímetros. Vamos medir? Ó. Deu um pouquinho menos, aí eu puxo aqui para baixo, ó. 11 centímetros e 11 centímetros aqui. Aí o que eu faço? Venho aqui, passo a caneta. Agora para valer, que vai ser bem aqui que eu vou passar a costura. Ó, tá vendo que ficou um pouquinho mais para baixo das minhas marcações? Não tem problema, essas marcações são só uma guia, tá? E vai ser exatamente em cima dessa risca aqui que eu vou passar a costura lá na máquina. A gente vai passar a costura aqui e vai repetir esses mesmos passos do outro lado para fazer essa outra caixinha de leite. E nós vamos também fazer duas caixinhas de leite aqui no tecido de forro, da mesma forma, tá? Eu venho aqui no fundo do meu tecido de forro, faço o triângulo aqui, tá? Abro as costuras bem abertinhas dos dois lados, encontro as duas costuras com o alfinete, marco 5,5 centímetros, dobro para eu encontrar aqui bem retinho onde vai ser a minha costura. Meço para ver se essa costura aqui está com 11 centímetros, risco e passo a costura lá na máquina, nas duas partes, nas duas caixinhas de leite do fundo do meu forro. Eu vou lá para a máquina de costura e eu já volto para mostrar como é que ficou. Se você tem alguma dificuldade para fazer caixinha de leite ou se você quer ver outras formas de fazer caixinha de leite nas suas peças, eu indico um vídeo muito legal que tem aqui no meu canal, onde eu estou explicando 4 formas diferentes de fazer caixinha de leite e mais
a dica bônus de alinhar as costuras. Eu tô mostrando bem detalhado esse passo do alfinete para alinhar as costuras. Vale a pena conferir. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo o link para você acessar esse vídeo bem explicativo. Agora que nós já fizemos as 4 caixinhas de leite dos 2 fundos aqui, do tecido principal e do forro, nós vamos cortar esse excesso aqui de tecido, tá? Eu vou deixar mais ou menos uma distância de um pé de máquina aqui dessa costura que eu passei em cima da minha risca aqui, tá? E vou vir com a tesoura e vou refilar aqui esse excesso de tecido. Vou fazer isso nas 4 partes das minhas caixinhas de leite. E se você preferir, volta lá na máquina de costura e passa um retrocesso aqui bem em cima dessa parte, porque essa costura aqui, ela vai tender a desmanchar, tá? Porque a gente cortou aqui e não tinha nenhum retrocesso aqui. Então, volta lá na máquina de costura e passa uns retrocessos aqui em cima, se você preferir, para deixar essa parte bem segura. Agora, com as minhas caixinhas de leite prontinhas, nós vamos começar a montar o nosso cachepô e fazer as costuras finais. Primeiro, eu vou montar aqui em cima da mesa o meu cachepô do tecido principal. Eu vou arrumar aqui certinho o fundo. Vou deixar quadradinho aqui esse fundo. E eu vou deixar o cachepô aqui em cima, com o direito para dentro. E aí, eu vou pegar o meu tecido de forro e eu vou desvirar, tá? Vou colocar o avesso para dentro. Vou ajeitar aqui também o fundinho do meu forro, deixar tudo bem certinho, ó. Lembrando que abertura aqui no forro, tá? Pra gente desvirar depois. E aí, eu vou vestir o meu forro dentro do meu tecido principal. Eu vou colocar esse copinho aqui, esse cachepô de forro, dentro do meu tecido principal. E para eu fazer isso, para eu vestir uma peça na outra, é importante eu me atentar que essas costuras aqui da caixinha de leite que a gente fez, essa costura aqui e essa daqui, ela tem que vir exatamente junto com as costuras do tecido principal, tá? Elas têm que estar juntinhas. Eu não posso, por exemplo, pegar o meu forro, virar ele assim e colocar aqui dentro, porque aí a costura do meu tecido principal vai estar na lateral e a do meu forro vai estar aqui em cima e aqui embaixo. E aí vai estar errado, tá? Então, eu tenho que colocar costura com costura na hora que eu vestir aqui o meu forro dentro do meu tecido principal. Lembrando que é direito para fora aqui e direito para dentro aqui. Já vesti aqui o meu forro dentro do meu tecido principal e agora o próximo passo eu vou pegar alguns clipes e aí eu vou clipar essa volta todinha aqui do meu cachepô. E como é que eu vou começar? Eu vou começar pelas 2 costuras, tá? Eu vou abrir a costura aqui do lado do meu tecido principal, vou abrir a costura do lado do meu forro e eu vou fazer o possível para alinhar bem certinho, costura com costura, uma bem em cima da outra, tá? Vou olhar aqui por cima, ó, ver se as duas estão bem alinhadinhas, e aí eu vou vir e colocar um clips para manter essas 2 costuras alinhadas, sem se mexer, sem escorregar. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, e a partir do momento que eu tiver as 2 costuras alinhadas e clipadas, eu vou clipar todo o resto da minha peça. E aí eu vou levar lá para a máquina de costura e eu vou passar uma costura aqui na volta todinha com a distância de um pé de máquina aqui da parte de cima. Agora que eu já costurei aqui a volta todinha do meu cachepô, olha só, tecido principal e forro, todos costuradinhos. Agora eu vou desvirar o meu cachepô pela abertura do fundo, tá? Eu vou puxar aqui o meu forro pra fora
Vou pegar essa abertura aqui, que ela é muito pequenininha, gente, então vamos tomar bastante cuidado pra gente não arrebentar as costuras aqui na hora que for puxar, tá? É pra isso mesmo que eu falei pra gente passar bastante retrocessinho aqui no começo e no final. Eu vou introduzir aqui 2 dedos na abertura do meu forro. Vou vir aqui em cima, vou pegar uma das pontinhas das minhas caixinhas de leite do tecido principal e eu vou vir com muita calma, com muito cuidado, desvirando essa peça todinha e passando ela pela abertura do forro. Agora que eu desvirei o meu cachepô todinho, eu vou voltar a colocar os dedos aqui dentro, mas é para eu arrumar as pontinhas aqui, ó, das minhas caixinhas de leite, tá? Vou vir aqui, vou colocar todas elas para fora, vou empurrar as pontinhas para fora para ficar tudo bem certinho, tá? Vou fazer isso nas 4 pontinhas das minhas caixinhas de leite, para ficar bem quadradinho o final do nosso cachepô, tá? E aí agora a gente vai lá para a máquina de costura e nós vamos fechar essa abertura aqui do forro. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó, as 2 costurinhas de fundo aqui e eu vou simplesmente puxar assim. Vou puxar algumas vezes e aí naturalmente esse tecidinho aqui da abertura, ele vai dobrar para dentro. Olha só. Ele vai dobrar para dentro para acompanhar a dobra do resto da costura aqui que a gente fez. E aí a gente só vem aqui e dá uma vincada com a unha para marcar essa dobra que já foi feita naturalmente. Se você preferir, coloca alguns clips, eu vou colocar uns 2 aqui. E aí a gente vai colocar uma cor de linha bem parecidinha com esse forro aqui, no meu caso aqui um amarelinho. E eu vou passar uma costurinha bem rente aqui em cima, bem pertinho da borda do tecido, para ficar uma coisa bem sutil, para fechar essa abertura aqui do forro do nosso cachepô. Finalizei aqui a costurinha da abertura do meu forro, olha só. Fica bem sutil, bem perceptível, fica bem bonitinho. Agora nós vamos fazer o acabamento na parte de cima do nosso cachepô. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse forro e jogar ele todinho pra dentro do nosso cachepô, tá? Vou organizar aqui certinho as pontinhas das minhas caixinhas de leite. E aqui em cima nós vamos passar algumas costurinhas aqui para finalizar essa parte de cima. Você tem 2 opções, tá? Você pode deixar essa parte aqui como se fosse um detalhe de viés, ó. Você pode deixar o forro um pouquinho mais para cima, assim, tá? Ou você pode alinhar costura com costura e deixar assim. Eu prefiro deixar desse jeito, porque assim eu consigo usar o meu cachepô frente e verso. Porque todas as nossas costuras, elas estão embutidas. Então, eu posso virar esse cachepô para utilizar ele frente e verso, tá? Se eu deixar do outro jeito, aí o meu forro, que vai ser o tecido principal, ele vai ficar um pouquinho menor quando eu desvirar para usar com o lado amarelo por fora, por exemplo. Então, eu prefiro fazer assim. A gente vai arrumar aqui, ó, toda a volta, deixando essa costura bem alinhadinha. E para ajudar, eu vou colocar clips na volta toda. Eu vou colocar os clips assim, vou virando e vou colocando. E aí, depois que eu fizer na volta todinha desse cachepô aqui, eu vou voltar lá para a máquina de costura e eu vou passar uma costura na volta toda aqui para rebater essa dobra, para isso aqui ficar sempre no lugar certinho. E aqui eu vou utilizar a distância de 1 pé de máquina. Depois, se você quiser, como decorativo, a gente pode passar mais 2 costuras, uma embaixo da outra, com a mesma distância, tá? Porque daí, quando a gente virar essa pontinha aqui pra fora, pra fazer um decorativo, aqui vai estar algumas costurinhas como se fosse um matelassê.
E tá aqui finalizado o nosso cachepô. Olha só, eu passei aqui 3 costurinhas para dar essa carinha de matelaçado aqui em cima, né? Aqui é a parte interna, o forrinho interno, fica aparecendo aqui o pedacinho da cor do nosso tecido interno. E eu aproveitei e já coloquei também a minha etiquetinha aqui pelo lado de fora. Me fala se vocês querem aprender como fazer essa etiquetinha aqui, olha só. Não tem retrocesso em parte nenhuma do meu pesponto aqui, da etiqueta. E vocês viram que eu coloquei a etiqueta depois que a minha peça estava finalizada. E aqui pelo lado de dentro, olha só, não tem costura. Me fala se vocês querem aprender como colocar a etiqueta de couro, etiqueta de sintético desse jeito aqui. Que de repente eu posso fazer um videozinho bem curtinho aqui no YouTube ou até mesmo um Reels lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, @tatitalhari.handmade. Tem bastante coisa legal lá no Instagram também. E esse é o nosso cachepô prontinho. Não vai embora, fica aqui que eu vou explicar a seguir como é que a gente mede para fazer cachepô de qualquer tamanho que você quiser. Eu vou mostrar como é que você tira as medidas do item que você quer colocar dentro do cachepô ou como você transforma as medidas finais que você quer o seu cachepô no tamanho do tecido para você costurar e no tamanho também da caixinha de leite. Fica por aqui que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Bom, gente, agora eu vou explicar para vocês como é que a gente pega medidas que a gente tem, medidas finais, e transforma essas medidas em corte no tecido para fazer o nosso cachepô, tá bom? Eu vou pegar aqui um papel e uma caneta para eu conseguir explicar para vocês de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Mais didática, né? Porque eu só consigo explicar as coisas escrevendo, desenhando. Bom, vamos supor que aqui eu vou desenhar o nosso cachepô aqui. Vocês ignorem os meus dotes artísticos para desenho, que são praticamente nulos, tá? Esse aqui é o nosso cachepô. Eu vou fazer ele meio transparente aqui, pra gente conseguir visualizar, né? Isso daqui é a dobrinha, tá? Que a gente quer pro nosso cachepô, a bordinha dela dobrada assim. Aí aqui tem uma costura, tá? Dos dois lados aqui, tem a costura da lateral e aqui tem a costura do fundo. E essa parte aqui é aberta. Essa aqui é o fundo, essa aqui é a parte aberta, tá bom? Vamos supor que você queira o seu cachepô com 15 centímetros de largura, 15 centímetros de profundidade, altura 15 centímetros também, você quer um cachepô quadradinho. E essa dobra aqui, você quer ela de 4 centímetros, tá? Ele vai vir assim e vai dobrar, e essa dobrinha vai ficar com 4 centímetros. Essas são as medidas finais que você quer pro seu cachepô. Como é que a gente transforma isso em corte no tecido? Medidas pra gente cortar no tecido principal e tecido de forro. Vamos começar pela altura, tá? A altura do nosso cachepô, ela vai ser igual a esses 15 centímetros aqui, de altura que você quer, mais esses 4 centímetros aqui da dobrinha, mais esse pedacinho aqui do fundo, que a gente vai vir e vai costurar. Como a costura do fundo, ela tá aqui no meio, e a medida de 15 centímetros, a metade disso é 7,5, ela vai vir aqui. Então, a gente vai somar mais 7,5, tá? Porque 15 é o tamanho da nossa caixinha de leite, é o tamanho da nossa profundidade. Então, eu sei que eu vou entrar aqui 7,5 no fundo da peça, até eu encontrar aqui com a costura, tá? E aí, aqui também eu tenho que colocar a minha margem de costura, tá? Vai ter margem de costura aqui em cima e vai ter margem de costura aqui no fundo. Um pé de máquina é igual a 0,75 centímetros aproximadamente. Então, uma margem de costuras aqui embaixo e outra aqui em cima, a gente tem 1,5 centímetro.
tá bom? E aí você soma tudo isso daqui, que vai ser o tamanho final da sua altura, tá? 15 mais 4 igual a 19, mais 7,5 é igual a 26,5, mais 1,5 igual a 28. Será que é isso mesmo, gente? Eu tô fazendo de cabeça, tá? Vocês me corrigem aí nos comentários se eu fiz o cálculo errado, tá bom? Vamos agora para a largura do nosso cachepô, tá? Eu sei que eu quero uma largura aqui de 15 centímetros, que foi a que eu coloquei aqui, tá? Ó, todas as nossas medidas finais estão aqui, ó. Então, esses 15 centímetros aqui é a minha largura final que eu quero para o meu cachepô. Largura. E aí, eu tenho que colocar também mais a quantidade que ele vai entrar aqui na lateral, tá? Quando a gente estava fazendo a altura, a gente pegou o fundo. Agora, como a gente está fazendo a largura, a gente vai pegar a lateral, que são esses mesmos 7,5 centímetros aqui. A diferença é que a gente vai pegar 7,5 centímetros desse lado e 7,5 centímetros desse lado aqui, tá? Que o nosso tecido ele vai vir assim, ó. Então, 7,5 aqui, 7,5 aqui. Vamos lá, 7,5 mais 7,5. E a gente também tem que colocar as margens de costura. Margem de costura desse lado e margem de costura desse lado aqui também, tá? Então, 0,75 aqui, 0,75 aqui, que é um pé de máquina, vai dar mais 1,5, tá? Então, a nossa largura final no tecido vai ficar 15, mais 7,5 mais 7,5 igual a 30, mais 1,5, 31,5. 31,5. Essa é a nossa largura. E a profundidade vai ser o tamanho da nossa caixinha de leite. Nossa caixinha de leite vai ter 15 centímetros. Então, quando você estiver riscando a sua caixinha de leite, lá no tecido vai estar assim, né? Aí aqui vai passar a costura. Quando você for fazer o risquinho aqui nessa costura, colocar o alfinete e tudo mais, quando você for fazer esse primeiro risquinho de guia, você vai pegar o tamanho que você quer para sua caixinha de leite, que no nosso exemplo aqui é 15, e vai pegar a metade disso e medir aqui, 7,5. Você vai medir aqui. Aí depois a gente vai colocar o alfinete, vai dobrar para fazer retinho. E quando você for fazer esse risco aqui para passar a costura, aí esse risco daqui até aqui, ele tem que ter 15 centímetros, que é o tamanho final da nossa caixinha de leite, é o tamanho final da nossa profundidade do cachepô, tá bom? Esse foi um exemplo usando medidas de 15 por 15 por 15 por 4. Você pode refazer esse cálculo com qualquer medida final que você quiser fazer na sua peça. Eu espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês assim que for possível. E se por um acaso ficar alguma dúvida muito mais, como é que eu posso dizer, mais detalhada, me procura lá no Instagram, de repente eu posso fazer um Reels mostrando para vocês o corte ao vivo, tá bom? Se você gostou do tutorial de hoje, não esquece de deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo e se inscreve para ficar sempre por dentro das últimas novidades aqui no canal.